Podcast do Transporte. Para quem não é do Rio Grande do Sul, Gravataí é uma cidade com mais de 260 mil habitantes e que integra a lista de 32 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. E é ali, em Gravataí, que a gente encontra a Sogil, uma empresa de transporte coletivo fundada em 1954 e que atua em várias frentes. Faz serviço urbano, faz intermunicipal, rodoviário e ainda fretamentos regulares e ocasionais. E a nossa entrevistada de hoje da coluna Mulheres no Transporte é Ana Cristina Pastro Pereira, diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos na Sogil. Herdeira e sucessora, mas com uma longa caminhada. Ela é bem franca em relação aos obstáculos que surgiram no caminho, justamente por ser mulher. Penso muito sobre isso porque é uma pergunta que é bastante feita e às vezes eu fico pensando assim, eu faço que não tô vendo, me faz de louca, sabe? Que a gente costuma falar. Porque o transporte, ele foi constituído lá, muito antigamente, só homens dirigiam, eram mecânicos, eram empreendedores, a mulher era muito mais afastada disso. Então, o transporte, quando eu cheguei, em 1996, só tinham homens. Motoristas mulheres não tinha nenhuma, as mulheres eram secretárias, auxiliares, assistentes, tentando conquistar meu espaço. Eu passava por uns períodos, assim, onde nas reuniões eu era a única mulher, mas fora da Sogil eu passo por reuniões onde eu sou a única mulher. E muitas vezes eu não era ouvida, fazendo de conta que eu nem estava ali. E eu senti isso algumas vezes. Uma experiência mais comum do que se imagina, né? Coisa boa para nós, homens, prestarmos atenção. Agora, no caso específico da Cristina Pereira, havia ainda outra batalha, a do conflito de gerações. Inclusive, na escolha da profissão, eu fui julgada pelo meu próprio pai, onde ele entendia que por que eu ia fazer psicologia se eu tinha que cuidar da empresa e não ser amiga dos funcionários. E eu disse para ele, mas pai, eles precisam ter qualidade de vida, eles precisam gostar de trabalhar onde eles estão para te trazer mais resultado, para que eles permaneçam na empresa. Então eu implantei praticamente a gestão de pessoas, não o RH ou a folha de pagamento, mas com que cada liderança pudesse se entender como gestor de pessoas e fazer essa gestão com a sua equipe. E com o tempo ele foi mudando e todo mundo foi mudando, e aí que eu fui conseguir ter esse respeito. Mas claro, já tenho hoje 23 anos de empresa, mais ou menos. Mas foi uma caminhada bonita, eu gosto de desafios. Muitas vezes precisei ocupar o meu espaço e pedir a palavra. Hoje eu já sou mais respeitada, as pessoas me consideram muito. Quando elas sentem dificuldade de resolver algumas situações, elas recorrem a mim justamente por saber que eu tenho essa qualificação de gestão de pessoas, desse olhar para a carreira, para o desenvolvimento de cada um dos colaboradores. Tem esse meu olhar assim dentro da empresa que hoje faz diferença. É assim mesmo Brasil afora. Os pioneiros, que começaram como mecânicos e motoristas, até comprar um ônibus e começar a crescer, e se tornaram assim grandes empresários. E que agora vivem às vezes conflitos de geração, porque são empresas familiares lidando com uma nova fornada de gestores que trazem visões bem diferentes, de um Brasil e de um mundo diferentes, e que estão transformando para melhor este setor. Por exemplo, a diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Sogil, Cristina Pereira, tem sob sua responsabilidade uma equipe que tem em torno de 800 colaboradores, lidando com uma frota de mais ou menos 300 ônibus, e tem driblado a falta de mão de obra, muito comum no mercado, com estratégias inteligentes. A gente realiza alguns trabalhos que são trabalhos de formiguinhas e de longo prazo, que é trazer a família para a empresa, trazer os filhos, porque normalmente os motoristas que nós temos são filhos de motoristas que já trabalharam por longos períodos dentro da empresa, 30 anos, 40 anos. Outras vezes eles estão num trabalho temporário, que é para conseguir pagar a faculdade, para se formar numa outra profissão e poder sair. Então, assim, tem uma estratégia que a gente usou também de trazer as mulheres para dentro da empresa, fazer atividades de qualificação, de conhecer a empresa, onde que o marido trabalha, para que elas não queiram que o marido saia dessa empresa, porque elas é que vão auxiliar na tomada da decisão. Então, é uma estratégia, né?
Na Sogil, a tradicional operadora de transporte público e rodoviário da Grande Porto Alegre, a diretora Cristina Pereira vê uma subida no número de contratações de mulheres, mas alerta que ainda há barreiras culturais a serem quebradas. Nós hoje temos um número maior de mulheres motoristas, está no caminho, mas ainda tem que encorajar mais as mulheres, tem que encontrar as mulheres que realmente desejam ser motoristas. Temos bastante mulheres na área financeira, na folha de pagamento, recrutamento e seleção, segurança do trabalho. Na área de manutenção, que exige um pouco mais de força, talvez seja esse o motivo, a gente tem poucas mulheres, tem uma ou duas, que querem ser mecânica. Então, na elétrica não tem, na chapeação não tem, temos uma mecânica, não temos lavadoras. Então, nós temos um número alto de mulheres fora da manutenção. Na manutenção ainda está mais difícil. Tem uma empresa que é a Visat, em Caxias do Sul, também aqui no Rio Grande do Sul. Eles fizeram um trabalho de desenvolver as mulheres, auxiliar na carteira para motorista. E o número de mulheres motoristas lá é muito mais alto do que... Eles têm um número assim, como se fosse, acho que 40, 50 mulheres. E a gente aqui não chega a 10. Umas coisas regionais que vão se fortalecendo. Também percebo assim que a cultura vai se alastrando, as pessoas vão se identificando. Podcast do Transporte.